Queremos desvendar a arquitetura, a estrutura, a engenharia dessa estrutura que existe no pulmão e que permite, por um lado, detectar o perigo e, por outro, responder a esse perigo de uma forma muito eficiente. Seja ela no contexto de uma infecção, seja ela no contexto, por exemplo, de um cancro do pulmão. O meu nome é Henrique Veiga Fernandes, tenho 48 anos, sou imunologista e investigador principal na Fundação Champalimau. Tenho uma licenciatura pela Universidade de Lisboa em Medicina Veterinária, tendo feito um ano de estudos na Universidade de Milão. Fiz o programa doutoral da Universidade do Porto, o GABA. Executei depois o trabalho experimental do meu doutoramento em Paris, no Instituto Necker, tendo ido depois para o Reino Unido, nomeadamente para Londres, onde fiz o meu trabalho de pós-doutoramento. Regressei a Portugal para me estabelecer como investigador independente no Instituto de Medicina Molecular. Portanto, a interação entre o sistema nervoso e o sistema imunitário foi inicialmente definida e estudada em dois órgãos principais. O cérebro, e não é uma grande surpresa, é onde nós temos o maior número de neurónios, e o outro, o intestino, que tem uma grande quantidade de neurónios, mas também de células do sistema imunitário. Inicialmente, esta descoberta fez-nos pensar, e particularmente quando nós começámos a estudar isso, que de facto havia dialetos utilizados entre estes dois tipos de células, especificamente no intestino. Posteriormente, trabalho do nosso grupo e de outros grupos vem a revelar que este tipo de interações, para além de ocorrerem no intestino, estão também presentes na pele, estão presentes no tecido adiposo, estão presentes no pâncreas e estão presentes no pulmão. O que nos leva a crer que, mais do que dialetos específicos de cada órgão, provavelmente teremos aqui na presença de uma língua franca, ou seja, uma interação destas células que é alargada e comum em vários órgãos e contribui de forma clara e definitiva para a nossa saúde. Na investigação que fizemos, nós partimos de um princípio muito simples e que já demonstramos, que neurónios e células imunitárias dialogam entre si, conseguem influenciar a função de um e de outro. Agora, há mais perguntas que respostas. E as perguntas, neste momento, centram-se essencialmente em, ponto 1, descodificar as estratégias que neurónios e células do sistema imunitário podem estabelecer para tornar esta conversa mais eficaz, ponto 1. Ponto 2, definir os contextos, as situações externas ao nosso organismo que fazem despoletar essa conversa, ou seja, se assim quisermos, qual é o móvel, qual é a agenda da reunião entre estes dois tipos de células, que é extraordinariamente importante. E, finalmente, um outro ponto que é absolutamente crítico é a linguagem, a língua que esta comunicação utiliza. Outro ponto também muito importante é, numa situação de agressão, por exemplo, no caso que agora vivemos, de infecções virais, quem é que dá o alerta? Será que temos uma estrutura hierárquica, como acontece, por exemplo, em certas estruturas do reino animal, em que há o chamado sentinela, que dá conta da invasão e dá uma instrução muito específica a outro tipo de célula? Não sabemos. E assim desenvolvemos nova metodologia que estamos a explorar e que nos permite, na realidade, estudar a interação desses dois sistemas. Como é que isto se processa? Processa-se numa forma que nós arranjamos até um acrónimo para a técnica, que é o KISS, ou seja, o beijo.
ao alterarmos de forma genética as células do sistema imunitário, fazemos com que, após o beijo que é estabelecido, a interação que é estabelecida entre uma célula do sistema imunitário e o neurónio, essa célula, esse linfócito no pulmão, transfira informação genética para o neurónio e o neurónio passa a ficar de uma cor fluorescente, fica verde ou vermelho. E, portanto, só os neurónios que beijaram os linfócitos é que adquirem essa cor. A compreensão desta interação e a percepção dos códigos de linguagem, de alguma forma é da gramática que esta língua utiliza, o que nos vai permitir, na realidade, é a identificação de uma família de novas terapias, de novos medicamentos que até agora não tinham de todo sido exploradas no contexto de respostas imunitárias. E como tal, isto abre-nos aqui horizontes ou perspectivas para a descoberta de novas classes terapêuticas para doenças infecciosas e para tratamento de cancro.